pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e é um prazer estar aqui com vocês. Na nossa aula de hoje, dia 21 de setembro, a gente vai discutir, na verdade, continuar discutindo sobre o impacto da cultura na formação de um povo. A partir dessa aula vai ser bem interessante, porque agora a gente vai focar sobre a formação da identidade do povo brasileiro. Então, em toda a aula aqui, a gente vai conhecer um ou dois ou mais sociólogos que desenvolveram teorias para poder explicar um pouco sobre de que forma que a gente foi formando e desenvolvendo a nossa identidade enquanto povo. Então, é um conteúdo bem interessante, porque a possibilidade que a gente tem de conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa cultura, compreender justamente o impacto da colonização dentro do território brasileiro, entender o que foi essa miscigenação, o impacto do português, do colonizador branco aqui na cultura brasileira, como que ficam os indígenas e qual é a visão da sociologia sobre esse conteúdo. E a gente vai analisar esse conteúdo, gente, de acordo com muitos sociólogos esses que são fundamentais para a gente entender aqui a sociologia dentro do Brasil. Né, durante todo esse ano, a gente trabalhou muito a sociologia clássica, a gente analisou questões também como indústria cultural, patrimônio, Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim. A gente também conheceu aqui Augusto Conte, o surgimento da sociologia, discutimos sobre trabalho, religião, socialização, e agora a gente vai focar no mês agora, né? Terminando o mês de setembro, no mês de outubro e no mês de novembro, a gente vai estudar aqui justamente sobre esses sociólogos, beleza? Eu estou vendo que o pessoal de Guaribas já está aqui comigo. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui, que sempre estão presentes aqui na nossa aula. O pessoal aqui também de Santa Cruz do Piauí, por favor, apareçam aqui. Ah, já estão aqui também o Dorival, que está sempre aqui comigo. Boa noite, Dorival, a galera aí de Santa Cruz do Piauí. Então, vamos lá, tá certo? A gente vai discutir aqui um pouco. Eu acho que eu também trouxe algumas questões. Então, hoje, na nossa aula, dia 21 de setembro, a gente vai conhecer aqui, olha, o Gilberto Freire. Entender quem é o Gilberto Freire e compreender quais são as suas teorias em relação à formação do povo brasileiro. Então, vai ser um período agora que a gente vai estudar muito sobre identidade. Então, olha só, o roteiro da nossa aula, né? O nosso conteúdo é o Gilberto Freire e o objetivo é compreender sobre o surgimento da sociologia aqui no Brasil, né? As suas preocupações iniciais e o seu desenvolvimento ao longo da história brasileira no século XX. Também compreender o significado do que é democracia racial. Será que de fato existe uma democracia social no Brasil ou é um mito isso? Então, a gente vai discutir sobre isso aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa, vamos aqui conhecer quem é o Gilberto Freire. Gente, o Gilberto Freire, ele foi um dos mais importantes sociólogos do Brasil. Ele construiu uma obra inteiramente dedicada à análise das relações sociais no período colonial brasileiro, ou seja, ele estuda aquele período em que o Brasil foi colonizado por Portugal. Nós já aprendemos aqui que lá na história, né, a gente aprende que o Brasil foi o quê? Descoberto por Portugal lá em 1500, no início do século XVI. E aí eu pergunto aqui a vocês, será que essa nomenclatura descobrimento do Brasil é algo positivo? É algo que está correto e que a gente deve continuar reproduzindo? E aí eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo se você acha que essa nomenclatura descobrimento do Brasil é algo correto de se utilizar. Coloca aqui no nosso chat a galera aí de Guaribas, que sempre participa aqui da aula comigo, a galera do Dorival, coloca aqui no nosso bate-papo, por favor. Então, olha só,
é a análise, né? Por que que a gente tem discutido cada vez mais sobre esse termo descobrimento do Brasil, gente? Porque é um termo que a gente aprende quando é criança e durante muito tempo a gente vai reproduzindo. Mas eu quero que vocês entendam que quando eu falo que o Brasil foi descoberto por Cabral lá em 1500, eu anulo, eu esqueço toda a cultura brasileira. Né? Então, eu esqueço que antes da chegada dos portugueses, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo no território brasileiro, espalhados por todo o território de acordo com seu tronco linguístico. Então, não dá mais para a gente ficar reproduzindo essa nomenclatura descobrimento do Brasil. O termo correto é conquista, invasão, ocupação e colonização do Brasil. Certo? Porque foi isso que ocorreu. O Brasil ele foi invadido e as suas riquezas naturais elas foram retiradas ao longo desse período aqui de 1500, né, até 1822, que é quando o Brasil passa por um processo de independência, mas ainda tem um detalhe, essa independência que ela foi muito mais na teoria do que na prática. E a gente fala que essa independência do dia 7 de setembro de 1822, ela foi muito mais na teoria, justamente porque as velhas estruturas sociais e políticas do Brasil, elas permaneceram. Então a gente permaneceu com latifúndio, que é a exploração da terra de uma forma desorganizada, desenfreada, permaneceu com a agroexportação, então tudo que era produzido, cultivado aqui no Brasil, era vendido para o exterior. Continuou com a monocultura, que é o cultivo de um único produto agrícola. No caso, a gente teve a cana-de-açúcar sendo explorada durante 200 anos, depois o ouro, depois as drogas do sertão. E a gente ainda permaneceu com a escravidão até 1888, né, gente? Então, não tem como, né, quando eu ficar dizendo, né, que o Brasil foi aqui descoberto, né, e ficar dizendo que essa independência ela gerou uma transformação, porque não gerou. Inclusive, o Brasil, diferente de outros países da América Latina, quando passa pelo processo de independência, a gente não vira uma república, a gente vira um império, até 1889, quando o golpe da república foi dado. Então, não tem como, né, gente? A gente precisa, de fato, conhecer a história do nosso território, e a galera aqui de Guaribas colocou no nosso bate-papo. Ó, professor, eu não uso essa palavra, descobrimento, e sim invasão, muito bem, porque é isso mesmo, né? Uma invasão do nosso território. Ok? Então, durante todo esse período que o colonizador ele esteve ocupando e explorando o território brasileiro, é conhecido como Brasil colonial. E é justamente o período em que o Gilberto Freire ele se debruça para compreender como que o Brasil estava organizado. Beleza? Bom, gente, ele também estuda bastante essas relações que vão existir entre quem é o colonizador, o indígena e o africano, e de que forma que essas relações elas contribuíram para a formação do povo brasileiro no século XX. Né? Então, o Gilberto Freire ele defendeu uma teoria de que a miscigenação ela formaria uma população melhor e mais forte, e o que chama a atenção é que era uma teoria oposta ao que era compartilhado no início do século XX. Lembra a nossa aula da semana passada que a gente estudou sobre a eugenia, que é uma falsa ciência, né, muito baseada em uma teoria racista, que a gente pode diferenciar as pessoas de acordo com a sua cor. E o Gilberto Freire, ele diz, olha, galera, enquanto a eugenia dizia que as cores diferentes da população enfraquecia a população, por isso mesmo que a eugenia ela tinha toda uma teoria de que pessoas negras não poderiam casar com pessoas brancas, né? Que pessoas brancas também não deveriam casar com as indígenas. O Gilberto Freire ele diz que é o contrário, que a miscigenação, a mistura das etnias e das cores acabou gerando uma população forte, tá certo? Mas ele vai receber muitas críticas sobre uma teoria da democracia racial e a gente vai discutir aqui na nossa aula.
Um outro detalhe muito importante é que o Gilberto Freire ele ficou muito conhecido pelo livro Casa Grande e Senzala, que é onde ele explica todas essas suas teorias, né? Aí na tela vocês estão vendo o Gilberto Freire bem jovenzito, né, fumando aí o seu cachimbo, e ali em cima a gente já está vendo ele mais idoso. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, entender de fato essa teoria, vamos ver aqui um pouco da biografia do Gilberto Freire. Olha, gente, o Gilberto Freire ele nasceu em 15 de março de 1900, né? Então, o cara nasceu aí no início do século XX, já tem mais de 100 anos, tá certo? Em Recife, em Pernambuco. Ele é considerado um dos maiores pensadores do Brasil. Ele foi um historiador, um antropólogo, um sociólogo, em que nasceu em uma tradicional família pernambucana, o que lhe rendeu uma tradicional educação formal. O Gilberto Freire ele estudou sociologia nos Estados Unidos, onde cursou na Universidade de Baylor o bacharelado em artes liberais e a especialização em ciências políticas e sociais. Ele retornou ao Brasil em 1924, né, com apenas 24 anos de idade, e ele assumiu a direção de jornais e passou a escrever inúmeros artigos sobre a formação social do Brasil, que eram publicados em jornais de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1933, após intensas pesquisas, ele lançou um dos seus livros de maior destaque, que é o Casa Grande e Senzala, né? E o que é a Casa Grande? A Casa Grande era a casa em que vivia o homem branco e toda a sua família, né? Isso dentro dos engenhos da cana-de-açúcar, ali durante o século XVI e XVII, né? Não que depois, no século XVIII e XIX, não existisse mais engenho, mas é porque lá, no início do século XVIII, a cana-de-açúcar, o cultivo, ela vai ter uma caída, né, vai ter uma queda, justamente porque o açúcar que a Holanda passou a produzir na América Central era mais barato do que o do Brasil. Então, depois de 200 anos, a gente produzindo sem parar, né, a gente vai ter uma queda. Então, a casa grande é a casa do homem branco, sujeito universal, né, o patriarcado muito presente aqui no Brasil, na ideia de que ele é o dono da mulher, ele é o dono dos filhos, ele é o dono da casa e ele é o dono dos escravizados. E a senzala, que é uma palavra que vem da língua banto, né, africana, que significa um território que é separado da casa principal. Então, a senzala era onde viviam os africanos e os afro-brasileiros que eram escravizados aqui durante esse período. Lembrando que a escravidão ela esteve presente no Brasil uma média de 353 anos. Gente, é muito tempo. Isso gerou muitas consequências e nós iremos analisar algumas delas. Então, esse livro, né, ele realmente tem um destaque muito grande na obra aqui intelectual do Gilberto Freire, né, mas também gerou muitas polêmicas, e a gente vai analisar. O Gilberto Freire ele faleceu em 1987, com 87 anos, em Recife, né, em decorrência de vários problemas de saúde devido à idade mesmo. Bom, esse aqui é o livro, né? Uma das capas, né, gente? Casa Grande e Senzala, que nos fornece uma interessante fonte de estudo sobre o período colonial do Brasil. Nesse livro vê muito a ideia da divisão social do trabalho, né? Como que o trabalho ele era realizado dentro dos engenhos, né? O modo como os engenhos de açúcar eles eram organizados de acordo como era organizada a população dentro de um engenho de açúcar e também analisado esse papel patriarcal desse homem branco, né? Um papel em que ele é o dono da casa, da terra, das pessoas, a esposa, os filhos e as pessoas que eram escravizadas. Tudo isso foi muito bem detalhado no livro Casa Grande e Senzala.
O livro também tenta derrubar as teses racistas que andavam, né, ali dentro do meio acadêmico e científico no Brasil, no início do século XX, como a eugenia, que a gente analisou bem direitinho na nossa aula passada. Né? Então, enquanto muitas pessoas aí defendiam essa eugenia, né, que na verdade é uma ciência disfarçada, né, é um racismo disfarçado de ciência. Então, enquanto muitos intelectuais racistas tentavam, né, provar a inferioridade da população negra e defender um branqueamento, um clareamento da população brasileira como meio de nos trazer o progresso, vocês estão lembrados, né? Expliquei tudo isso. O livro do Gilberto Freire, ele defendia que a miscigenação era a saída para nos proporcionar uma evolução social. Então, ele ia contra a corrente dessas ideias racistas do início do século XX. Bom, então vamos aqui analisar essas principais ideias defendidas pelo Gilberto Freire. Gente, olha, primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem é que as ideias do Gilberto Freire não foram muito bem aceitas por uma grande parte da elite brasileira do início do século XX, porque eram justamente intelectuais ali racistas que se baseavam na eugenia, né, muito popularizada nos Estados Unidos e também na Alemanha. E ele também, as ideias dele não foram muito aceitas pelos estudiosos de raça e etnia que tentavam expor e destruir o racismo ao longo do século XX e também durando aí, né, perdurando até o século XXI. Isso porque, gente, e aí vocês devem se perguntar, mas por quê, né, professora? Olha, porque o Gilberto Freire, ele defendia que durante o período colonial houve uma amistosa relação, ou seja, uma relação pacífica entre colonizador branco e o africano escravizado, ou afro-brasileiro também, né? Porque a gente fala muito na escravidão o africano, mas, gente, lembra que foram 350 anos de escravidão, né? Com a miscigenação, pessoas negras nasceram no Brasil. Então, não é apenas o africano, né? Mas já o afro-brasileiro. Então, segundo alguns estudos da antropologia, a miscigenação, olha aqui, a crítica está aqui, a miscigenação que houve no Brasil durante o período colonial, que misturou negros, brancos, indígenas, era um sinal de que a colonização do território brasileiro baseou-se em uma relação pacífica do homem branco europeu com as demais etnias. Então, essa ideia geral desencadeou o que o Freire chamou de democracia racial no Brasil. Isso é que eu fiz a prova de vocês hoje, ontem. Isso aqui eu coloquei na prova, tá certo, gente? Então, lembra disso aqui. O Gilberto Freire, ele vai dizer o quê? Olha, o Brasil, de fato, existe uma miscigenação muito grande, não é verdade? É verdade. Então, mas o que eu quero que você entenda? Que essa miscigenação, quando ele diz assim, olha, o Brasil, gente, é um país muito diverso. Então, a gente tem brancos, negros, amarelos, indígenas, mas na Europa, já prestou atenção, não existe uma diversidade cultural tão grande como o Brasil. Na Ásia, também não. Né, uma diversidade étnica. O Brasil é um país muito miscigenado. E aí o Gilberto Freire ele fala, olha, o Brasil é muito miscigenado. Então é claro que existe uma relação pacífica entre brancos e negros, né? Só que, gente, por que ele pensa nessa ideia de uma teoria da democracia racial? Porque a gente precisa levar em consideração que o Gilberto Freire ele vivia nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, ainda no século XX, ocorreu uma segregação racial muito forte, né? Então, nos Estados Unidos, ali no século XX,
embora não existisse mais a escravidão, existia uma separação entre pessoas brancas e negras. Então, a população negra não podia frequentar o mesmo ônibus que o povo branco, não poderia frequentar as mesmas universidades, as mesmas escolas, os mesmos bairros. Então, como Gilberto Freire, nesse momento, ele vai estudar nos Estados Unidos, ele pensa o quê? Olha, lá no Brasil, a gente não tem uma lei que ela segregue, né? Claro, a gente teve a escravidão até 1888, né? Quando Gilberto Freire nasceu, gente, a escravidão havia acabado, tinha o quê? 11 anos, né? Então, ele ali ainda jovem vai para os Estados Unidos e ele vê, olha, lá no meu país a escravidão acabou, lá no final do século XIX. Então, tinha 30 anos, não, porque ele volta em 1924. Então, Gilberto Freire, ele vai jovenzito para os Estados Unidos, tipo 17 anos, 18 anos que ele vai estudar lá. Então, ele vê assim, olha, lá no meu país a escravidão acabou tem 20 anos, mas não existe nenhuma lei que segregue a população, diferente dos Estados Unidos, que existia, sim, uma segregação racial oficial, né? Então, o Freire ele defende que houve uma relação cordial entre os senhores brancos e a população negra que era escravizada, gente. Só que, né, os senhores brancos não faziam questão de não se misturar com os negros, segundo Gilberto Freire, né? E é isso que chama a atenção dele, porque, por exemplo, dos 12 milhões de africanos que foram retirados da África para a escravidão nesses 353 anos, não, dos mais de 12 milhões de africanos que foram retirados do continente africano, mais da metade veio para o Brasil, né? A gente tem uma média de mais de 6 milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil. Gente, e aqui houve a miscigenação, porque mulheres negras elas engravidavam de homens brancos, né? E aí o Gilberto Freire ele diz assim, olha, galera, lá no Brasil, o homem branco ele mantém relações sexuais com a mulher negra, então eles devem viver em uma relação pacífica, enquanto que nos Estados Unidos geralmente isso não acontecia. E aí ele acha que por isso era uma relação amistosa. Mas agora está a grande questão, né, que é a violência sexual. A miscigenação, ela ocorreu de uma forma muito intensa no Brasil, porque mulheres negras e mulheres indígenas eram estupradas, gente, violentadas por esse colonizador. E o Gilberto Freire não se ligou nesse ponto, né? Nesse ponto gigantesco. Então é por isso que essa teoria do Gilberto Freire, ela é muito criticada, né? Então a galera fala, olha, Gilberto Freire, cara, se liga aí, porque tu não fez nenhum recorte social em relação aos atos de violência que essas mulheres escravizadas e indígenas elas sofriam, tá certo? Então, segundo o Gilberto Freire, os senhores brancos, quando eu digo senhores, né, porque são os donos do engenho, eles eram chamados assim, senhores. Eles mantinham uma relação de cordialidade com seus escravizados, né, mantendo com essa muitas vezes o que? Relações sexuais. E o problema dessa visão, como eu acabei de explicar, é que o Gilberto Freire ele não enxerga que a cordialidade do escravizado para com o seu senhor vem do medo, vem do estupro. Certo, gente? Então era muito comum que essas mulheres elas eram violentadas, que esses homens também eram violentados e eles ficavam ali, né, pacíficos entre aspas, porque a galera tinha muito medo, porque a escravidão foi um processo histórico de extrema violência, com castigos físicos, com exploração, né, do corpo físico e também da intelectualidade dessa população, dos seus conhecimentos sobre a agricultura, né? Então não dá para a gente dizer, gente, que era algo que era uma relação amistosa
pacífica? Claro que não. Se eu estou te violentando, é claro que não existe uma relação pacífica, existe uma relação baseada no medo. Então, esse ciclo de abusos sexuais resultou nos primeiros casos de miscigenação no Brasil, ainda no século XVI. E é claro que foi se intensificando após o fim da escravidão. Né? Então, a miscigenação no Brasil ela tem início já no século XVI. Os primeiros africanos que foram trazidos para o Brasil, eles chegam aqui ainda por volta de 1535, lá em Salvador, na Bahia, e depois foram espalhados pelo Brasil para trabalharem principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, que era no litoral. Mas também esteve presente no interior do país, né? Então, isso, gente, esse racismo, ele persistiu ainda por muito tempo de uma maneira descarada, pública e impune, e ainda hoje persiste, né? Então, é por isso que essa crítica aqui essa teoria de democracia racial do Gilberto Freire, ela é muito criticada. Então, olha aí, as críticas a esse mito da democracia racial, né? A teoria da democracia racial, gente, ela trata-se de uma... a gente ficou conhecido como uma mistificação ideológica do Gilberto Freire, né? Na ideia de que o Gilberto Freire, ele de fato não conseguiu fazer um recorte social, entender os marcadores sociais do que era ser uma mulher negra e indígena vivendo no Brasil, né? Ela não engravidava de um homem branco porque eles tinham uma relação afetiva amorosa, né? Então, eles se relacionavam justamente porque essas mulheres eram violentadas. Era muito comum, gente, que a mulher branca, muitas engravidavam dos seus maridos e a mulher negra também engravidava através do estupro, né? E é nesse contexto que vem as amas de leite. Então, a mulher negra, quando ela paria aquela criança, ela não amamentava o seu próprio bebê. Ela ia para a casa grande e ela amamentava, era o bebê da mulher branca, do homem branco, né? Então, porque não existia muito aquela ideia de que o leite materno ele é fundamental para que uma criança ela consiga sobreviver e ter saúde. Hoje, a gente fala muito mais nas campanhas de saúde pública do SUS, de que quando uma mulher pare, é muito importante que ela amamente aquele bebê, porque o leite materno, ele tem todos os nutrientes necessários para que aquela criança ela consiga crescer forte e saudável. Mas aqui no século XVI, XVII, XVIII, XIX, a galera não tinha essa noção. Então, a mulher paria branca, ela não amamentava a criança. Quem amamentava era visto como um trabalho. Quem amamentava era a mulher negra escravizada, né? E aí você pode se perguntar, se ela está amamentando, ela tem leite, é porque ela acabou de parir também. E o filho dela, gente, muitas vezes essa mulher só conseguia ver o filho à noite, quando ela chegava na senzala, ou então muitas vezes ela dormia dentro da casa grande para poder amamentar aquela criança na madrugada. E muitos bebês negros aqui, né, acabavam morrendo, gente, por desnutrição mesmo, porque a mãe não ficava com aquela criança, né, tinha que estar lá trabalhando forçadamente dentro da casa grande, né? Então, toda essa ideia de democracia racial aqui do Gilberto Freire, ela acabou contribuindo para fortalecer uma ideia, estruturar ainda mais o racismo, né? Muitas pessoas dizem, mas no Brasil não existe racismo, né? No Brasil não existe racismo porque a minha mãe é branca, o meu pai é negro, por exemplo, né? A gente tem muito essa ideia. Então, por exemplo, na minha casa também é assim, né? A minha mãe é branca, o meu pai é negro, mas eu nasci com tom de pele
branco. E eu não sei o que é passar por uma situação racista no Brasil, gente. Não tem como, né? Então, aqui a gente é muito. Aí fica que nem o Gilberto Freire, comparando com os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, aquela segregação racial era muito a ideia assim, que, por exemplo, tu pode nascer branco, mas se tua mãe é negra e o teu pai também, tu já é entendido como uma pessoa negra. Por mais que tu tenha um tom de pele que seja mais claro, né? Mas aí, ó, tu tem os pais negros, tu é uma pessoa miscigenada. Aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil o racismo, o preconceito, ele não é levado em consideração uma questão genética, né? Uma questão de parentesco, de linhagem. É levado em consideração o fenótipo, é o que eu vejo. Então é a cor da pele, é um marcador social, certo? Então, essa visão, ela, apesar de ter algum valor para o entendimento da vida colonial aqui no Brasil, ela não se concretiza, gente. As análises atuais sobre a desigualdade social, inclusive, associam, né, essa desigualdade à exclusão com a questão social. Né, talvez o ponto de partida do Freire, que o levou a formular a teoria da democracia racial, e que era a relação racial explicitamente segregacionista dos Estados Unidos, tenha o levado a perceber uma democracia racial no Brasil, por haver nele uma relação mais branda entre os negros e os brancos, porque acabou a escravidão e a gente não teve nenhuma lei que ela foi legitimada para segregar. Mas o grande ponto é o quê? Que quando a gente não teve nenhuma lei para segregar, depois que foi abolida a escravidão lá em 1888, mas ao mesmo tempo a população negra ela não foi inserida na sociedade. Então a população negra ela continuou sendo marginalizada e violentada, porque a escravidão ela é abolida lá no dia 13 de maio de 1888, mas a população negra no Brasil ela continuou o quê? Sem acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, ao lazer. Então, não tem como, gente. Que democracia é essa? Por isso que agora a gente vai ver aqui o Florestan Fernandes. Olha aí, esse livro aqui do Florestan Fernandes é uma referência também para poder entender a identidade do povo brasileiro, que é a integração do negro na sociedade de classes. Então, o Florestan Fernandes, ele critica o Gilberto Freire. Ele diz que, na verdade, é o mito da democracia racial. Por que mito? Porque mito é algo irreal, é algo inexistente, é uma narrativa fantasiosa. Então, falar em mito da democracia racial nos faz entender que essa democracia ela não existe no Brasil, né? Nos faz entender que a democracia racial no Brasil ela é uma lenda, ela é algo que não existe. Então, a campanha abolicionista, lá no fim do século XIX, né, mobilizou muitos setores para que a abolição ela fosse, de fato, ela existisse lá no dia 13 de maio de 1888. Mas, como eu expliquei, a população negra ela acabou ficando, gente, à própria sorte. Né? Não teve nenhuma realização de reformas que os integrassem, de fato, dentro da sociedade. Então, havia um projeto modernizador, conservador, que excluía a população negra, né, dos avanços aqui no Brasil. Então, a galera continuou vivendo no latifúndio, continuou sendo escravizados, e o racismo ele vai se firmar como uma forma de discriminação. Por isso que a gente diz aqui no Brasil que é um racismo velado, ele é mascarado. Então, esse racismo velado e estrutural, ele nunca deixou de existir aqui, né? E a desigualdade social mostra-se como um fator que é provocado justamente, é uma herança da escravidão.
Quando a gente fala em racismo estrutural, que é uma herança da escravidão, foram mais de 353 anos de escravidão no Brasil, gente. Tem pouco mais de 130 anos que a escravidão acabou no Brasil. Então, na história do Brasil, a gente passou mais tempo escravizando do que deixando a população negra livre. E é óbvio que isso trouxe consequências, né? Então, que consequência é essa? Racismo, morte da população negra. Aqui na tela vocês estão vendo o cartunista Ikenga, né, uma crítica aqui. O nome dessa obra é Casa Grande e Sem Sala. Porque a repórter branca, ela tá lá na favela e ela pergunta para o jovem, né? O que você quer ser no futuro? Aí ele diz, vivo. Ele quer ser uma pessoa viva. Por quê? Porque o racismo, ele mata no Brasil. Nós temos aqui o dado, o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra como a população negra ela está muito mais exposta à violência no Brasil. E por que eu estou trazendo esses dados? Porque sociologia é uma ciência. Na sociologia não tem achismo. Sociologia é baseada em dados científicos. Então, em pesquisas, em estatísticas, em números também. Então, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os negros apresentam 54% da população e é a maioria que morre. Para vocês terem uma ideia, gente, o país mais negro do mundo, eu já dei esse dado aqui, e ajuda vocês aí a também formular uma redação que aborda muitas questões, né, dos direitos humanos no Enem. Então, para vocês terem uma ideia, a Nigéria é o país mais negro do mundo, está dentro do continente africano. E o segundo país mais negro do mundo é o Brasil. Está fora da África e é o país que mais mata negro. Sendo que a maior parte da população é negra. Então, é um racismo que a gente diz que ele é velado. Por que ele é velado? Porque é aquela piadinha, né? Então, é aquela ideia de que quando eu vejo uma pessoa negra, eu entendo o que é, eu lhe coloco em um lugar de marginalização. Não é à toa que a gente tem dados, né, notícias o tempo inteiro de casos de racismo, né? Então, e de pessoas negras que têm um poder aquisitivo, que andam em lugares, né, da classe média alta, também da classe alta mesmo no país, também passam por casos de racismo, né, gente? Então, olha aqui a violência no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vítimas, população, 54% é negra. E quando eu digo assim, olha, de 100 pessoas que vivem no Brasil, de 100 pessoas que são assassinadas no Brasil, 71 é negras e 29 são brancas. Então, é um número muito grande, né? Então, olha aqui outros dados que eu trouxe do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. O racismo estrutural, ele vai marcando tudo isso aqui. Enquanto brancos ganham, em média, né, R$ 2.800 por mês, os pardos, R$ 1.600, os negros, R$ 1.500, de acordo com o PNAD de 2017. Por quê? Provavelmente, né, a população negra é a que também tem menos acesso ao ensino superior. Então, se tu já não entra no ensino superior, tu tem uma escolaridade de ensino médio, tu vive ali na base do salário mínimo. E o salário mínimo no Brasil é R$ 1.000. De acordo com o DIEESE, já deveria ser 6.500, né, gente, no ano de 2022. Então, olha aí a desigualdade social mais uma vez presente. Ainda de acordo com o PNAD de 2018, a taxa de desemprego ela é maior entre a população que é negra e parda. De acordo com o PNAD de 2015, né, nesse dado aqui, né, que mais de 50% da população brasileira é negra. Né? A taxa de pessoas analfabetas ela é muito maior entre a população
que é negra, né, gente? E a população branca, ela consegue ter ali por volta dos 25. Eu lembro que em 2017 o dado era 25, mas o dado já aumentou. A população branca no Brasil, ela consegue ter um ensino superior ali por volta dos 27 anos de idade, né? Quase 30%, enquanto a população negra é apenas 9,3%. Então, são esses dados aqui que mostram que existe uma diferença muito grande em quem é branco e quem é negro no Brasil. E o nome disso é racismo, né? A gente precisa, sabe aquela piada que é dar nome aos bois? É isso, gente, é racismo de fato. E o racismo, ele reforça uma ideia até inconsciente de que tudo que está ligado à negritude é algo que é negativo. Então, a ideia, né, é que a gente acha normatiza os padrões da população branca. Então, isso aqui foi fundamental para a formação do território brasileiro. Lembra, né, que como a gente está estudando, eu trouxe aqui algumas questões, mas o nosso tempo aqui já encerrou. Então, eu vou deixar para responder em outras aulas, tá bom? Vou fazer aqui uma aula ainda sobre uma revisão sobre todos esses sociólogos aqui. A gente vai responder essas questões, mas de qualquer forma você também pode acessar lá o site do canal Educação, responder a atividade, porque tem um gabarito no slide, tá certo, gente? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você tenha compreendido que o Gilberto Freire ele desenvolve uma teoria de que existia uma democracia racial no Brasil entre brancos e negros, mas essa teoria ela foi sendo quebrada ao longo da história. A gente viu Florestan Fernandes, mas a gente ainda vai ter uma aula só sobre ele, para que você lembre que é um mito essa democracia, justamente porque a população negra ela não foi inserida na sociedade, ela não recebeu trabalho, saúde, educação, segurança, moradia, quando a escravidão ela foi abolida. Então, não gerou uma mudança na sociedade. A população continuou sendo marginalizada e gerou esse racismo estrutural, que é a herança dos mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Beleza? Então, para que a gente possa mudar essa realidade, a gente precisa também conhecer a história do nosso país. E que para ter uma democracia racial não é um movimento que deve ser apenas da população negra, deve ser inclusive da branca, já que o racismo ele é reforçado pela população branca. Beleza? Bom, então eu espero que o pessoal de Guaribas, que a Vitória, a Joanilda, a Joyce, o Antônio, todo mundo tenha entendido. Na próxima aula eu acho que a gente vai o Sérgio Buarque de Holanda. Então a gente vai fazer aqui, né, conhecer vários sociólogos brasileiros, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, coloca aí no nosso chat se você gostou da aula, se entendeu. Na próxima aula a gente responde os exercícios, tá bom? Então, beijos e até mais.